Olá, pessoal! Iniciamos aí conteúdos de sociologia. Na aula de hoje falaremos sobre padrões, normas e cultura. E devido à extensividade do tema, nós dividiremos essa temática em duas aulas, ok? Bom, civilização versus cultura, né? Em aulas anteriores de sociologia, nós falamos que em meados do século XIX, a antropologia se caracteriza, né, pelo pensamento evolucionista, né? O evolucionismo é a corrente aí predominante dentro da antropologia, né? O que essa corrente preconizava, né? Ela preconizava uma ideia de progresso e de que as sociedades, né, humanas eram estabelecidas em razão de uma hierarquia, no qual no ápice estavam a civilização, composta pelos europeus e norte-americanos, os civilizados, enquanto as demais populações, né, as indígenas, as africanas e asiáticas, eram tidas como primitivas, né, selvagens, bárbaras, né. E nós vimos que já no final do século XIX, né, nós temos aí, começa a haver algumas críticas, né, a esse modelo evolucionista dentro da antropologia, né? A gente viu uma das primeiras críticas aí, que é com Claude Lévi-Strauss, quando ele lança a antropologia estrutural, ele defende a corrente da antropologia estruturalista, e outros antropólogos também irão criticar frontalmente esse conceito de civilização, esses conceitos evolucionistas, né? Aqui do lado a gente tem uma foto que mostra indivíduos do povo Balanta que habita a atual Guiné-Bissau, né? Que na época, 1934, na época da primeira exposição colonial portuguesa, realizada no Porto em 1934, Guiné-Bissau era uma colônia portuguesa. Então eles foram apresentados nessa exposição numa espécie de zoológico humano colonial como exemplos da população dominada pelo Império Português. E nessas exposições, as características das populações dominadas eram exibidas com exotismo ao público europeu, né? Então isso é bem ilustrativo aí da concepção do pensamento da época, beleza? Então no final do século XIX, o antropólogo alemão Franz Boas ele vai construir uma crítica à ideia de civilização dessas teorias evolutivas, né? Nós vimos que por trás da ideia de progresso só havia uma ideia de civilização que estabelecia uma hierarquia, né? Civilizados, que eram os europeus, os norte-americanos, enquanto as demais populações eram escalonadas entre mais ou menos atrasadas, certo? E essa ideia vai ser duramente criticada pelo Franz Boas, que vai ser o pioneiro aí da antropologia estadunidense. Embora ele não tenha sido o primeiro a utilizar o termo cultura, o Boas será o primeiro a empregar a palavra em seu sentido moderno, propriamente antropológico. Antes de Boas, cultura era sinônimo de civilização e um atributo dos países tido como civilizados. O Franz Boas ele vai inaugurar assim a utilização do conceito em uma perspectiva pluralista. Ele fala em culturas e não em cultura. Isso pode parecer uma pequena diferença, mas vai ser uma grande transformação aí dentro do campo do pensamento social. E por que vai ser uma grande transformação, né? Porque quando nós passamos a pensar cultura no plural, torna-se possível desconstruir hierarquias, tão importantes para o pensamento colonial e racista em geral. Quando passamos a pensar em culturas no plural e não escalonamos as culturas em uma ordem qualquer, cada cultura ela passa a brilhar com luz própria, em seus próprios termos. Esse brilho individual singular é o que interessa a antropologia desde o final do século XIX, a partir justamente do trabalho aí do Boas, beleza? Então, para o Boas, as diferentes populações que existem no mundo possuem diferentes culturas e é praticamente impossível estabelecer entre elas qualquer tipo de hierarquia. Analisando a história de várias populações indígenas
que vive no noroeste dos Estados Unidos e o Alasca, o antropólogo chegou à conclusão de que é muito difícil estabelecer qualquer tipo de hierarquia, pois as histórias são tão particulares e preenchidas por interesses tão diferentes que qualquer comparação só seria possível se fosse utilizada uma medida de análise que já seria em si sempre arbitrária. Okay? Ou seja, a comparação para estabelecer uma hierarquia, ela sempre deveria adotar algum critério tomado de alguma população, e nesse processo a própria comparação já seria injusta. Ok? Então, como é que nós podemos delinear aí, né, esse conceito aí de cultura do Boas, né? Bom, o Boas, né, ele tem um histórico, uma biografia. Ele foi nascido e educado na Alemanha, né, e ele vai formar o seu conceito de cultura a partir de concepções alemãs de cultura, ou espírito do povo. Ele transporta essa ideia para a antropologia, uma crítica ao pensamento evolucionista. Para o Franz Boas, cultura era um todo integrado e não apenas um conjunto desagregado de práticas, hábitos, técnicas, relações e pensamentos. Então, essa integração aí de múltiplos elementos, ordenados a partir de um princípio compartilhado por todos os indivíduos de uma sociedade específica, criava aí a cultura. Então, por ser única e exclusiva de cada sociedade, ela inviabilizava qualquer tentativa de comparação a partir de pressupostos arbitrários. Para o Boas, qualquer comparação exigiria tanto cuidado e tanta investigação histórica e antropológica que na prática seria inviável. Okay? Então, Franz Boas, mais tarde, vai inaugurar o que ficaria conhecido como relativismo cultural, que é uma tomada de posição perante a diferença cultural, segundo a qual cada cultura deve ser avaliada em seus próprios termos, ou seja, em seus próprios parâmetros. Okay? Então, o relativismo cultural é uma forma de encarar a diversidade sem impor valores e normas alheios. Nós podemos considerar o relativismo uma inversão do evolucionismo. Se o evolucionismo escalona as diferenças a partir de valores específicos das sociedades ocidentais, o relativismo evita qualquer tipo de escala, analisando as diferenças segundo os termos da própria sociedade da qual fazem parte. Então, uma tendência inversa ao relativismo cultural é o que nós chamamos de etnocentrismo. Nós estamos sendo etnocêntricos quando julgamos outras culturas segundo nossos próprios parâmetros culturais. O etnocentrismo é o mecanismo principal das classificações evolucionistas, enquanto o relativismo cultural é o motor de um pensamento não preconceituoso e preocupado em romper com as classificações hierárquicas. O conceito antropológico de cultura não pode existir sem o relativismo cultural e a crítica ao etnocentrismo. Né? Então, quando a gente julga aspectos culturais, né, de outras culturas de acordo com os nossos próprios parâmetros culturais, de acordo com os parâmetros da cultura na qual fomos criados, nós estamos sendo etnocêntricos, beleza? Então, o relativismo cultural, ele parte dessa inversão em relação ao etnocentrismo, no qual cada cultura é analisada nos próprios parâmetros da sociedade que a criou, beleza? Então, nesse aspecto, o relativismo será uma revolução política no enfrentamento ao racismo e a outros tipos de preconceito, mas vai gerar um impasse político ao longo do século XX. Pois, se a premissa do relativismo é examinar qualquer cultura segundo seus próprios termos, é preciso aceitar tudo que cada cultura produz. O problema dessa premissa é que alguns costumes nos parecem inaceitáveis, como, por exemplo, o caso das mutilações genitais,
que são impostas às mulheres em alguns países islâmicos, né? Longos debates foram travados para superar esse impasse, levando a posicionamentos os mais diversos e até mesmo a recusa aí do relativismo. Okay? Uma forma de tentar solucionar esse impasse é pensar em termos de poder dentro de cada cultura. Se determinado costume oprime parcelas de uma sociedade, no caso as mulheres islâmicas, e essas se sentem oprimidas, é justo criticar esse costume, mas nesse caso, nós temos de fazê-lo segundo os próprios termos daquela cultura. Podemos criticar a mutilação genital porque as mulheres da sociedade em que essa prática existe a criticam. Se essas mulheres mutiladas não se sentissem desrespeitadas em seus direitos individuais, nós teríamos o direito de criticar esse costume? Uma pergunta que nós fazemos, né? A resposta não é simples, mas o relativismo cultural não significa aceitar tudo que qualquer cultura faz ou produz, e sim entender como e por que cada sociedade faz o que faz, quem é ou não favorecido por determinadas práticas e como os diversos tipos de opressão podem surgir dessas práticas. Então, diferentes aspectos desse dilema se manifestam intensamente em sociedades pelo mundo inteiro. Por exemplo, no Brasil, em junho de 2015, durante a parada LGBTI em São Paulo, como protesto contra a homofobia e transfobia, uma mulher transexual desfilou simulando uma crucificação, que nós podemos perceber aqui nessa foto aqui, da transexual simulando uma crucificação, fazendo referência à crucificação de Cristo. Como nós podemos esperar, né, a repercussão na mídia ela foi avassaladora, né? Muitos entenderam a mensagem como uma afronta ou aversão às religiões cristãs, como uma cristofobia, né, entre aspas. A manifestante afirmou em reportagem que queria apenas chamar atenção para a violência contra a população LGBTI e os níveis alarmantes de assassinatos que eram motivados por discriminação sexual e de identidade de gênero. A repercussão foi tamanha que um deputado chegou a propor na época, na Câmara dos Deputados, que a ofensa religiosa se tornasse um crime hediondo. Em outro caso ocorrido em outubro de 2012, uma revista esportiva estampou em sua capa uma fotomontagem do jogador de futebol Neymar e uma cruz com a manchete Neymar crucificado, que é nessa segunda imagem aqui. A reportagem abordou as teorias acusatórias de que o jogador estaria simulando faltas para tentar induzir a arbitragem a erros. A capa também sofreu muitas críticas, embora ela pareça não ter desencadeado reações tão intensas quanto a performance da artista transexual aqui na primeira imagem, né? E aí, esses são exemplos importantes para pensarmos a problemática do relativismo. Afinal, o que é considerado uma ofensa religiosa? Como uma lei contra a ofensa religiosa encararia esses dois fatos? Quais os limites para a utilização de símbolos religiosos para representar opressões ou situações sociais? A minha liberdade ao utilizar tais símbolos vale mais do que o significado que eles possuem para os religiosos? Por que o primeiro caso exposto parece incitar maior reação pública? Provavelmente a resposta ela estaria relacionada à intolerância religiosa e à transexualidade, né, à transfobia, que é presente em diversos setores da sociedade brasileira. Nós poderíamos avançar nessa questão e perguntar se as críticas às práticas religiosas afrodescendentes, a Umbanda, o Candomblé, também podem ser consideradas ofensas religiosas, né? Como, por exemplo, o que ocorre dentro de muitos templos religiosos cristãos, né, neopentecostais, né, em que as ofensas às religiões de matriz africana são constantes. Mas, nesse caso, as ofensas religiosas, né, os crimes de ofensas religiosas também seriam aplicáveis a essas questões, né? E é aí que o caldo entorna.
não é verdade? Então, o debate em torno dessas questões expõe problemas essencialmente antropológicos, evidenciando que a percepção da diferença, seja religiosa, de gênero ou de outra natureza, é um grave problema no mundo contemporâneo. Então, mais uma vez, tudo depende do ponto de vista de quem pratica uma ação e de quem se sente incomodado ou defendido por ela. Na luta contra o etnocentrismo e o racismo, o conceito de cultura é um instrumento fundamental que ganhou importância desde que ele deixou de ser pensado como sinônimo de civilização e passará a ter significado em conjunto com o relativismo cultural. Esse mesmo instrumento ganha novas aplicações quando novos atores sociais entrarem em cena exigindo respeito às diferenças. Esses grupos, tal como a população LGBTI, ajudam a evidenciar a importância da diversidade cultural. Mas o conceito de cultura, cabe destacar, ele vai muito além de uma simples defesa do relativismo cultural, beleza? Então, é dessa forma aí que nós podemos pensar aí o conceito de cultura e de relativismo cultural preconizado aí pelos Franz Boas. Bom, e aí nós chegamos à questão dos padrões culturais, né? Nós vimos que desde o século XIX, os estudiosos começaram a perceber que diferentes culturas produziam realidades diferentes. E essas realidades, por sua vez, davam origem a comportamentos e práticas regulares que se repetiam no tempo e no espaço. Esses comportamentos e práticas regulares foram denominados padrões culturais. A ideia de que existem padrões culturais foi decorrência dos estudos de Franz Boas, nos quais o conceito de cultura ganha sua conotação moderna como força unificadora de um povo, que dá sentido e condensa tudo o que acontece. Então, desde o começo do século XX, principalmente com o trabalho de duas alunas de Franz Boas, Margaret Mead e Ruth Benedict, o conceito de padrão cultural ganhará bastante destaque. Essas antropólogas observaram que, além de expressar comportamentos regulares, os padrões culturais produziam indivíduos com inclinações semelhantes. Então, para essas antropólogas norte-americanas, a relação entre as personalidades individuais e os padrões culturais era muito significativa. Era como se a cultura, de certa forma, moldasse as personalidades individuais em tipos padrão. Isso significa dizer que certa cultura ela tenderia a produzir indivíduos mais violentos, enquanto outra tenderia a produzir sujeitos mais contemplativos. Então, desse modo, cada cultura modelaria uma personalidade padrão, que, embora sujeita a variações, seria predominante sobre as demais. Ou seja, a força da cultura, ao integrar um conjunto de pessoas produzindo padrões de comportamento, levaria à produção de um modo de ser característico aí de uma sociedade. Então, para Mead e Benedict, e também para Franz Boas e outros antropólogos norte-americanos, a cultura pode ser comparada a uma lente que filtra tudo que vemos. Percebemos e sentimos, né? Não há como perceber o mundo a não ser através do filtro de alguma cultura. Um dos elementos centrais desse processo de percepção do mundo é a linguagem, que é um mecanismo de transmissão de valores, ideias e formas de refletir sobre a realidade. Então, para esses autores, não haveria possibilidade de perceber o mundo fora do mecanismo de transmissão cultural que é representado pela linguagem. E aqui nós temos uma foto que mostra que a antropóloga Margaret Mead, né, em um trabalho de campo, visitando uma sociedade ali, uma tribo ali da Oceania, ok? Bom, de acordo com essas ideias que nós acabamos de ver, a vida de cada um seria uma acomodação aos padrões culturais transmitidos de geração em geração. Ou seja, a nossa
a nossa vida individual, cada indivíduo, ele se acomoda, ele assimila os padrões culturais da sociedade em que ele vive e que foram transmitidos aí de geração em geração. A questão nesse caso, então, é entender o papel do costume na vida do indivíduo, o que, segundo Mead e Benedict, vale tanto para as culturas ditas primitivas quanto para as culturas ocidentais. Ao afirmar que também as culturas vistas como avançadas são regidas por padrões culturais, as duas antropólogas desafiaram o pensamento comum da época. O que era normal para a maior parte das pessoas, para essas autoras, era fruto de costumes arbitrários. Por exemplo, o fato de que a mulher nos Estados Unidos era em geral direcionada aos cuidados do lar foi vista por elas como um costume cultural norte-americano de um determinado período histórico e que não era algo tido como natural, beleza? Aqui na imagem ao lado nós temos foto aqui dos chamados kamikazes, né, que eram pilotos japoneses da Segunda Guerra Mundial, que eram suicidas, né, que atiravam seus aviões contra as embarcações estrangeiras, né? A Ruth Benedict, que ela vai pesquisar a cultura japonesa durante a Segunda Guerra Mundial, na qual Estados Unidos e Japão estavam em lados opostos. Essa foto de 45, ela retrata pilotos kamikazes japoneses que se dispunham a morrer em combate atirando seus aviões contra alvos inimigos. Os antropólogos eles tentaram entender a disposição de sujeitos de uma mesma cultura a determinadas ações usando o conceito de padrão cultural. Então, a Ruth Benedict ela vai buscar entender como é que esses indivíduos aqui eles aceitavam essa missão de morrer, né, em combate, né, atirando seus aviões contra alvos inimigos, né? E a resposta para isso está aí na questão do padrão cultural. Porque esses camaradas, esses indivíduos, eles assimilam um padrão cultural, eles se acomodam ao padrão cultural que pertence à sociedade no qual eles estão inseridos, a sociedade japonesa, e no qual esses padrões foram transmitidos de geração a geração. Beleza? Bom, e esse movimento intelectual levará ao questionamento de noções que pareciam naturais aos norte-americanos. É o que nós chamamos hoje de desnaturalização. Ou seja, aquilo que parece natural e normal, entre aspas, é apenas uma entre milhares de formas possíveis. O fato de determinadas práticas prevalecerem não é de modo algum natural. Nada mais é do que a força do costume. E essa ideia é muito importante para o pensamento antropológico, pois ela permitirá desnaturalizar muito do que parecia natural aos membros de culturas ocidentais. Os antropólogos estão entre os grandes críticos da segregação racial, algo que parecia normal, né, à elite norte-americana do começo do século XX, da opressão da mulher, da discriminação aos imigrantes, da exploração de terras indígenas, dentre outros. Então a Ruth Benedict e a Margaret Mead, elas terão grande influência no pensamento feminista, abrindo as portas para o questionamento daquilo que era visto como natural. O papel da mulher exclusivamente como mãe e esposa devotada aos afazeres domésticos. Para elas, o papel de mãe era consequência de um costume e não consequência da natureza humana. E sendo fruto do costume, eles poderiam ser modificados. E a própria carreira acadêmica dessas antropólogas era um exemplo disso. Eram mulheres que trabalhavam e tinham destaque acadêmico em uma sociedade muito restritiva quanto aos papéis femininos, beleza? E aqui nós temos uma imagem, uma foto de março de 1971, de mulheres do movimento feminista protestando em Londres, reivindicando creches nos locais de trabalho, acesso a todos os tipos de trabalho, salário igual para funções iguais, liberação gratuita de métodos contraceptivos e direito ao aborto, né? Então essa é uma imagem aqui que tem influência justamente aí do movimento feminista, do qual a Ruth Benedict e a Margaret Mead terão
exercerão grande influência, beleza? Bom, gente, aqui nós começamos a sessão colocando em prática, no qual eu trago aqui uma questão para vocês de Enem vestibular, que aborde aí o tema que acabamos aí de abordar na aula. Bom, aqui eu trago para vocês uma questão do Enem que nos apresenta dois enxertos em seu enunciado, né? No texto 1, ela nos diz: ela acorda à tarde depois de ter ido ao teatro e à dança. Ela lê romances, além de desperdiçar o tempo a olhar para a rua da sua janela ou da sua varanda. Passa horas no toucador a arrumar o seu complicado penteado. Um número igual de horas praticando piano e mais outras na sua aula de francês ou de dança. Esse trecho aqui é extraído do comentário do padre Lopes da Gama acerca dos costumes femininos. Comentário esse produzido em 1839, tá? Então, o comentário aí é um texto que faz referência aí aos costumes femininos ali em meados do século XIX. Bom, o texto 2 nos diz: as janelas e portas gradeadas com treliças não eram cadeias confessas, positivas, mas eram, pelo aspecto e pelo seu destino, grandes gaiolas, onde os pais e maridos zelavam, sonegaram à sociedade as filhas e as esposas. Ao trecho extraído da obra Memórias da Rua do Ouvidor, de Joaquim Manuel de Macedo, publicada em 1878, também ali no contexto do século XIX, e que faz referência a essa situação das mulheres dentro dessa sociedade. Bom, e aí o comando da questão abaixo nos pede: a representação social do feminino comum aos dois textos é: alternativa A submissão de gênero apoiada pela concepção patriarcal de família. Alternativa B, acesso aos produtos de beleza, decorrência da abertura dos portos. Alternativa C, ampliação do espaço de entretenimento voltado às distintas classes sociais. Alternativa D, a proteção da honra mediada pela disputa masculina em relação às damas da corte. Ou alternativa E, a valorização do casamento cristão, respaldado pelos interesses vinculados à herança. Bom, deixa eu ligar aqui o ponteiro. O que cabe a gente destacar nos dois textos? Os dois textos, eles fazem menção à questão da situação feminina na sociedade ocidental, né? Principalmente na sociedade brasileira, no século XIX, né? O primeiro texto faz menção às práticas, né, aos papéis que eram incumbidos às mulheres, né, dentro dessa sociedade patriarcal, né? Ela acorda tarde, depois de ir ao teatro e à dança, lê romances, desperdiça o tempo a olhar a rua da sua janela, passa horas no toucador para arrumar o penteado, né? Então, ele delineia aí os costumes, né, das mulheres aí, fazendo uma referência ao papel das mulheres aí, as tarefas das mulheres dentro dessa sociedade patriarcal. E o texto 2 nos faz uma referência da situação, né, no qual elas se encontravam aí submissas aí à figura masculina, seja aos pais, seja aos maridos, né? Então, a partir dessa análise, a alternativa correta, a representação social do feminino comum aos dois textos, é a submissão de gênero, apoiada pela concepção patriarcal de família. Ou seja, a submissão das mulheres à figura masculina, que é apoiada pela concepção patriarcal de família, ou seja, o homem é o chefe, né? É a cabeça da família, né? Então, nesse caso aí, a alternativa A é a alternativa correta. Beleza? Bom, gente, aqui eu deixo para vocês o gabarito da questão, o comentário. Como sempre, eu vou deixar o PDF dessa aula disponível no link aqui na descrição do vídeo, aqui embaixo, para quem quiser baixar, quem desejar baixar, ok? E com isso nós encerramos o conteúdo dessa aula, beleza? Mais uma vez eu peço encarecidamente para que você dê um like no vídeo, se inscreva no nosso canal. Isso aí nos ajudará bastante aí
o canal do curso Profenem a crescer, beleza? Ajude aí o canal do curso Profenem a dar aquele up, beleza? Então, um forte abraço e até o próximo vídeo.